Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje foi um dia com bastante coisa, fiz um monte de coisa, né? Muita atividade, muito trabalho, cheguei da minha malhação, né? Amanhã é um dia interessante, porque eu tenho plantão, mas eu também tenho a atividade no vamos dizer acadêmica. É meio estranho dizer acadêmica, porque muitos vão dizer que ela não é acadêmica, vão dizer que ela é outra coisa. Porque, afinal de contas, eu não estou fazendo um estudo propriamente dito. Quem é que entrou aí? Nayara, querida, aí é bom dia, paz e bem para você. Estava falando aqui, Nayara, que amanhã, né, eu vou de manhã cedo, aí já vai ser de noite, fazer uma palestra sobre o risco cardiovascular da população trans. Né, porque a gente tem a visibilidade da população trans, né, por visibilidade trans nesse mês, né? Bom dia, querido, paz e bem, obrigado. E aí a gente faz pediram para eu fazer essa participação. Oi, mozinho, boa noite, mozinho, paz e bem. Mozinho não está aqui, pessoal, mozinho está lá no outro quarto, ela prefere assistir pelo celular, ela acha que fica melhor, né? E eu não tenho opinião porque, sinceramente, eu nunca assisti a minha live, né? Eu nunca tive oportunidade de assistir a minha live, eu até já vi algumas vezes, né, mas também não vi toda, né? Então nunca vi minha live ao vivo, o que é natural, né? Porque eu não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Então, assim, estamos nós aí, né? E a reflexão de hoje eu acho que é uma reflexão muito interessante, sabe? Acho que vai ser algo que a gente vai poder aproveitar muito, tá? Porque eu acho que a gente tem uma coisa importante a abordar. E é claro que vai ser uma coisa que a gente tem que fazer um recorte, mas a gente vai tratar daqui a pouco, né? Também quero fazer uma justa lembrança, uma justa memória, porque hoje é o dia... Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem, que a igreja celebra São José Freinad Metz, que é um presbítero da Ordem dos Missionários do Verbo Divino, que é a ordem que cuida da paróquia, que eu sou paroquiano a minha vida inteira. Então, assim, vamos dizer, marca, né? Marca. E é até muito gozado, ele tem uma história muito interessante. Um dia eu conto para vocês, porque agora está na hora da gente começar a reflexão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo disse Jesus à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário,
não a coloca num candeeiro. Assim, tudo que está escondido deve tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deve ser descoberto. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida que medirdes, também vós serás medidos. A vós será dado ainda mais. Aos que têm alguma coisa será dado ainda mais. Do que nada tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, Andréia C. Nogueira entrou. Boa noite, Andréia. Paz e bem. Essa leitura, ela é uma leitura que nos provoca. Eu, inclusive, peguei pesado na celebração da palavra hoje de manhã, porque eu virei e perguntei para a Assembleia: Deus é injusto? E sabe, eu tive a impressão que a pergunta chocou as pessoas, porque elas demoraram um tempo para tentar responder. Né? Oi, Ana Paula, boa noite, paz e bem. Quando eu perguntei, Deus é injusto, as pessoas pararam assim. Tipo, o diácono ficou louco. Que pergunta descabida é essa? Né? E dali a pouco, o mozinho foi a primeira a responder, não. E aí mais alguns responderam não. E aí eu falei assim, mas como assim? Porque aqui nesse evangelho está dizendo que ao que tem alguma coisa será dado mais, e do que não tem será tirado até mesmo o que ele tem. Então como é que isso é possível? Então vocês estão mentindo para mim, Deus é injusto. E sabe, é bonito quando as pessoas viram, mais de um falou: eu nunca entendi essa passagem. Eu tenho dificuldade em entender essa passagem. Sabe, pessoal, eu acho que é preciso muita fé para afirmar isso. A pessoa que tem a coragem, no meio de uma assembleia, de frente a um ministro ordenado da igreja, dizer: eu tenho dificuldade com essa passagem, eu nunca entendi essa passagem, para mim é uma pessoa de muita fé. Sabe, eu sei que as pessoas têm, nossa, mas como é que vai falar isso? Disse que é burro e tal. Mas sabe, quem fala isso está olhando a situação com os olhos do mundo. Quem está falando isso está medindo a situação com a medida errada. A pessoa que no meio de uma assembleia, na frente de um ministro ordenado, fala: eu tenho dificuldade com essa passagem, eu não entendi essa passagem, é uma pessoa de uma fé profunda. Porque a pessoa olha e fala assim: ela se sente bem na igreja. Ela sabe que aquela comunidade a acolhe como ela é. Ela sabe que ali é um espaço protegido, é um espaço de cuidado. Sabe, eu gosto quando eu estou fazendo uma homilia e alguém me questiona. Eu não entendi isso. Mas então como é que é aquilo? Porque quando a pessoa faz isso, a pessoa está mostrando que ela está à vontade com você, ela sabe que você está aberto, que você está aberta para conversar com ela sobre a palavra. Para mim, quando eu sou questionado numa
celebração, numa homilia, é bom. É sinal que a pessoa se sente confortável em conversar comigo. É sinal que eu estou cumprindo o meu papel na igreja. A minha função eclesial, que eu estou exercendo a sinodalidade. Agora, eu não gosto quando as pessoas agem de forma, como eu vou dizer, desrespeitosa. Sabe assim, eu não me importo nem que a pessoa seja desafiadora. Tá? Porque eu acho que às vezes o desafio feito com respeito é gostoso. Quando alguém te questiona, quando alguém te desafia, mas havendo respeito, mesmo que a pessoa tenha ideias opostas a você, mas havendo respeito, eu acho uma maravilha. Aliás, eu acho que falta hoje essa medida. A medida de entender que as pessoas são diferentes de você e que mesmo sendo diferentes, você e elas podem conviver normalmente. Mas vamos analisar aqui alguns pontos, tá? Primeiro, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Por incrível que pareça, isso não é trivial. Eu digo a vocês que muitos têm ouvidos, mas não é para ouvir. Muitos ouvem a palavra de Deus e a ignoram. Pensando na parábola do semeador, o semeador joga e os pássaros comem. Diz que a palavra chegou e Satanás tirou a palavra da pessoa. Existe alguém pior ainda. Porque a semente caiu e não caiu em terreno, caiu no asfalto. Porque a pessoa não quer ouvir a palavra. Ela não está aberta à palavra de Deus. Então a palavra bate e volta. Porque uma coisa é aquela pessoa que recebe a palavra e talvez não tenha base, não tenha condição financeira, não tenha condição social, não tenha condição psicológica, às vezes até uma questão cultural, uma questão de costume, é difícil para a pessoa aceitar a palavra. Até porque a palavra de Jesus é muitas vezes, oi Terezinha, boa noite, paz e bem, profundamente subversiva. A palavra de Jesus, às vezes, ela é disruptiva, ela nos perturba. Então é normal que algumas vezes a gente fique meio desestabilizado. Não vejo nada demais nisso. Isso não me escandaliza, não me perturba, não me causa nenhuma forma de espécie. Não vejo nenhum problema nisso. Tá? Agora, há uma outra situação. As pessoas que não querem ouvir. Por isso Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus aqui não está querendo excluir ninguém, mas ele está dizendo que algumas pessoas não vão ouvir a palavra. Porque não querem. E aí a gente começa a ver algumas situações. A situação da medida é essa. Se você ouve a palavra de Jesus, você sabe que você só pode louvar verdadeiramente Deus se você ama as pessoas à sua volta. E todas as pessoas, independente de qualquer coisa, porque Deus não faz distinção de pessoas. Mas tem gente que quer medir os outros com uma régua quase impossível de ser alcançada. Ou uma régua extremamente difícil que só elas conseguem. Inclusive com propostas tão absurdas que na Idade Média seriam entendidas como heresias, talvez até
resultassem em excomunhões. Graças a Deus, nós vivemos outra época. Vejo algumas pessoas sugerindo a necessidade de confissão quinzenal, confissão semanal. O sacramento da reconciliação não é remédio para tomar de tanto em tanto tempo. Aliás, se você realmente comete pecados graves com essa frequência, eu acho que, em vez de você ficar pedindo a reconciliação a toda hora, você devia fazer um propósito de emenda e se converter mais. Né? Porque Deus vai te perdoar todas as vezes, mas se você está numa situação que você peca gravemente de 7 em 7 dias, talvez você precise muito mais de uma orientação espiritual, de um repensar a sua vida do que do sacramento da reconciliação. Não é que Deus vai ficar chateado, aborrecido, ou vai querer, não vai te perdoar. Ele vai te perdoar sempre. Mas você tem que pensar primeiro se você está acreditando na misericórdia divina. Segundo, se o que você está considerando pecado é de fato pecado grave. Terceiro, se não é mais importante você mudar a sua vida para evitar esse pecado grave tão frequente, em vez de ficar pedindo perdão a toda hora. Olha, eu digo para você, se realmente você tem essa frequência de pecados graves, talvez uma atitude de mudança de vida seja uma obra de louvor a Deus muito maior do que a frequência excessiva à reconciliação. Do mesmo jeito que existe um povo que diz: por hoje eu não vou pecar. Deixa de ser bobo. Você está sendo soberbo. Você não pode afirmar isso. Aliás, mesmo que você se disponha a não pecar por um dia, o que já vai ser um ato heróico, isso não pode ser uma proposta de vida. Porque você não vai conseguir alcançá-la. E um propósito que você tem certeza que não vai alcançar em si, perverso. E se eu te proponho isso, é mais do que perverso, é absolutamente iníquo. Porque eu estou lhe dando algo para fazer que eu tenho certeza que você não pode fazer. Entendem isso? Eu não posso criar um mundo onde ou você é santo ou você é nada. Porque não foi isso que a palavra me ensinou. Quem propõe algo do tipo ou santo ou nada, não ouviu a palavra de Deus. Porque Deus não veio para os santos. Deus veio para os pecadores. Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para salvá-lo. A verdade, eu não devo buscar a santidade? Deve. Mas você tem que entender que entre o pecador absoluto e o santo existe 1 milhão, 2 milhões, milhares de milhões de possibilidades e que todas elas são amadas por Deus, inclusive o pecador absoluto. Nota. Então não propõe algo que seja insano. Bernardo, mas você está fugindo da palavra que diz que Deus vai dar para quem tem e vai tirar até de quem tem pouco. Sabe, é porque as pessoas continuam entendendo isso no reino do mundo, com a visão do mundo. E eu quero dizer para vocês que eu já vivi essa realidade.
Esse negócio que tem gente que fica se apresentando como se fossem pregadores perfeitos de vida maravilhosa, de ciência infusa, de compreensão absoluta. Bom, eu não vou criticar eles não, porque talvez eles sejam isso. Eu não sou assim. Eu sou um homem simples, um homem que tem alguma formação, mas não sou um homem muito bem formado. Não tenho uma graduação, não tenho uma pós-graduação nessa área. Eu tenho sim um profundo amor à palavra, um desejo de entendê-la e uma abertura. Eu tenho ouvidos para ouvir a palavra, mãos e pés para viver a palavra. Ver, julgar e agir. Vejo o mundo pelos olhos da palavra, julgo o mundo pelos olhos da palavra, pelo que eu vejo da palavra. E ajo no mundo conforme a palavra me ensina. Talvez eu possa, esteja um pouco mais adiantado, tenha lido um pouco mais, entenda algo a mais que os outros. Sim, talvez. Talvez apenas tenha um pouco mais de vivência, mas não tenho formação acadêmica de qualidade. Tive um bom estudo na escola diaconal, mas não vou dizer que sou um perito. Talvez a minha grande força seja uma exegese, né? Uma exegese pé no chão, no dia a dia. Tá? E aqui eu quero dizer o seguinte, na minha opinião, a gente entende errado. Deus não está dizendo que quem tem dinheiro, quem tem casa, quem tem computador, quem tem celular, vai ganhar melhores. E quem não tem, quem tem pouco, vai perder até esse pouco. Não. Deus está dizendo assim, se o seu ouvido está aberto para ouvir a palavra, ele vai estar mais aberto. Se os seus olhos estão abertos para ver o sofrimento do mundo, eles ficarão mais abertos. Se você está aberto para as pessoas que sofrem, você ficará mais aberto. Se você tem a disposição de ir ao encontro dos oprimidos para libertá-los da opressão, você terá mais disposição. Por isso, aqueles que têm terão ainda mais. A fé que alimenta a gente, a fé que nos leva às atividades, a fé que nos chama a caminhos aonde nós não iríamos. Se nós temos um pouco, nós teremos ainda mais. Porém, se eu tenho um coração duro, se lembra que Jesus comenta? Vocês não entenderam a parábola do bom semeador? Vocês não vão entender as outras. Jesus comenta em outro momento, João comenta, eles ainda não entenderam porque tinham um coração duro. Se a dureza do teu coração te deixa um ouvido quase fechado, e o clamor do povo e da terra que está sendo gritado neste momento, o grito de socorro dos nossos irmãos que estão no trabalho escravo, como a CPT denunciou recentemente, o grito dos meus irmãos indígenas, atacados em seus territórios, em suas comunidades, em suas vidas violadas, não chega aos meus ouvidos. Se o clamor da Mãe Terra e dos meus irmãos animais, vegetais, é ignorado por mim porque meu ouvido está fechado, ele se fecha ainda mais. Se eu não quero ver as injustiças
meus olhos se fecham cada vez mais. Se eu não estou disposta a ir ao encontro de quem sofre, cada vez eu me retraio mais. E me retraindo mais, me fechando mais, me isolando mais preocupado comigo do que com os outros, e cada vez mais preocupado comigo do que com os outros, porque eu não tenho ouvidos para ouvir, a minha fé se apaga. A fé não surge das milhares de orações que você reza, das dezenas de novena, das centenas de adoração. A fé não surge das quantidades absurdas de vezes que você comunga ou pede perdão na reconciliação ou vai adorar o Santíssimo. A fé vem de ouvir a palavra. E você não ouve a palavra de Deus se você não ouve o clamor do pobre e do miserável. A fé vem de ver o amor de Deus, e você não vê o amor de Deus se você não vê a beleza da sua criação e das vezes em que essa criação foi atingida. Se você não se coloca no mundo, se você não se abre para o mundo, você também não se abre para Deus e sua fé se fecha para si. Bernardo, qual é a saída? A saída: encha-se do Espírito Santo, do Espírito da verdade, do Espírito da vida, do defensor, do auxiliar, daquele que falou pelos profetas, e seja você profeta e profetiza. Daquele que levou homens e mulheres. Hoje nós celebramos São José Freinad Metz, missionário verbita, que quando era seminarista dizia: ai, só quero que não me mandem para a China, eu não gosto da China. Quando ordenado presbítero, José, vai para a China. E sabe o que é bonito? Ele foi. E ele não foi porque ele é obediente. A fé o torna obediente. A disposição dele de acreditar na palavra, acreditar naquilo que lhe foi pedido pela igreja e atender aquele pedido, porque ele sabia que era ali que o Senhor precisava que ele agisse, é que levou ele para lá. O compromisso com os irmãos e irmãs chinesas que precisavam conhecer a fé fez que ele amasse tanto o povo que ele não gostava, que ele aprendesse o chinês e escrevesse um catecismo em chinês para que as pessoas conhecessem a fé. É esse tipo de coisa que nós temos que fazer, nos encher do Espírito Santo, acender em nós o fogo do amor, o fogo da verdade, o fogo da vida plena, ser uma grande lamparina, e não nos esconder embaixo da cama, não nos ocultar num caixote. Pelo contrário, vamos subir aos telhados, gritar ao mundo a grande verdade, que Deus ama todas as pessoas sem distinção, que todos e todas são aceitas no reino dos céus, que há lugar para todos e todas dentro da igreja e no reino dos céus, que nós somos queridos e amados por Deus, que Ele é um Pai de perdão e misericórdia, que no perdão e na misericórdia Ele exerce a justiça, e que não haverá real justiça no mundo enquanto houver pessoas em situação de subexistência. É gritar ao mundo que não há real justiça enquanto bilionários têm dinheiro para gastar de formas mais bárbaras, desordenadas e sem sentido, enquanto milhares morrem de fome. É dizer ao mundo
que não faz sentido gastar 2 trilhões de dólares em armamentos para causar morte e destruição, quando esse mesmo dinheiro poderia garantir a erradicação da miséria, da fome, da moradia inadequada. Eu sei que muitos vão dizer que eu sou louco, que eu estou pedindo algo que é irrealizável. Talvez seja. Talvez seja. Eu digo a vocês que eu não tenho esperança de ver esse mundo. Não com esses 2 olhos aqui. Não tenho. Não acho que os próximos 40, 50 anos que eu tenho de vida serão suficientes para essa mudança. Eu não vou ver a colheita. Tenho certeza que eu não vou ver a colheita. Mas eu tenho a esperança que serei uma sementinha. A sementinha dessa terra sem males. Do reino dos céus, que se realizará na terra. Até lá. Mesmo a minha lamparina pequenininha vai ficar no lugar mais alto que eu possa, para iluminar o mundo, para que o mundo vá em direção ao reino dos céus. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje, 8h01. Eu vou dizer para vocês que eu estava meio perturbado aqui, né, porque ontem eu fiz uma reflexão boa e caiu e eu não consegui gravar. Gracinha. Muito profunda a sua reflexão. Parabéns, gostei muito. Obrigado, Gracinha. Eu vou até dizer para vocês que eu vou interromper logo, porque eu estou com medo de acontecer o que aconteceu ontem. Que eu perdi a reflexão que eu achei que estava boa. Tá? Amanhã é sexta-feira. Sexta-feira eu tenho plantão, vai ter reunião do Conselho Pastoral, então não tem live. Sábado de noite tem live, sábado 19h30, tá? Então vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de José Freinado Metz, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sábado às 19h30 a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.